Viu? Porque A aí depois. fofoca é que começa a conversa, e aí se eu deixar, eu começo realmente e não gravo, já. A fofoca continua. Porque é muito bom você ouvir depois também. É, muita gente tem me dito isso. Eu atendi uma moça, ela é até baiana, professora, tá lá em Santa Catarina. Aí ela também tinha um ano, assim, que eu atendi ela, uma coisa assim. Ela disse "Acho que eu ouvi tantas vezes durante esse período, e tudo que falou aconteceu, e eu fui ouvindo e vendo, assim, que estava ali acontecendo e que estava ali. Falei, exercício legal isso, né? Bem, então É, vamos isso lá, senhor mesmo. Roberto Basílio Fialho. Uma tiragem geral sobre esse momento, né? Eu vou pedir né? Em vez de pedir para você, nesse caso, não uma tiragem de como estão as coisas, mas um conselho de para cada área. Vamos fazer assim? Ah, claro, tá O ótimo. seu Sua eu, sensibilidade é espetacular. o Se amor, conecta com a gente de muitas formas. o trabalho, a saúde física, mental, espiritual. Como vai sua mãe, sua filha? Moirinha está aqui em Salvador comigo, tá bem. Luísa em Aracaju, e a gente deve se ver aí, final de ano. Tá ótimo. Olha lá, sobre você, a internet tá variando um pouco, né? Mas sobre você saiu a carta do carro, que fala de dar direção, de dar direcionamento, Carta de é essa? o carro do triunfo. O conselho é como se fosse assim, siga em frente, siga firme, pegue as rédeas de suas vidas, de todos os seus aspectos da vida, de todas as suas áreas da vida na mão. Do lado emocional, do lado financeiro, do lado material, do lado espiritual, do lado físico. Continue com tudo isso nas mãos, siga em frente, que a vitória você está caminhando para um caminho de sucesso e de vitória. Tenha só cuidado para manter a humildade, para não deixar o sucesso e as vitórias subirem a É, cabeça. às vezes, para eu conseguir finalizar situações, eu preciso agir como um trator. Eu sei que é ruim, mas ninguém entende o objetivo do outro, não. Todo mundo fica muito acomodado e eu preciso dar seguimento. Eu sei o que você está falando. E É da humildade. Ai, que bonitinho o carro. carro do triunfo. Começou bem, né? Rá. No amor sai aí a carta do mago, que é uma carta que fala da pessoa que ele tem, é o cara que faz. Então, no conselho que o tarot traz, né, na parte do amor para você, use suas habilidades, use suas competências, use, use sua capacidade de lidar com as situações, sua inteligência, sua sensibilidade, seu jogo de cintura, para lidar com as questões afetivas, porque você, como dizer, você sabe fazer, você sabe como lidar, né? Use das suas habilidades de diálogo, né? De fazer pontes, de encontrar saídas, para manter, para que sua vida afetiva continue, sim, positiva, uma carta positiva. É, a gente está passando por uma fase de mudança mesmo na relação, e eu sinto que eu preciso ter um papel outro, que é esse papel mais mediador mesmo. A gente está passando por uma fase de amadurecimento. Uhum.
e de fortalecimento. A gente está decidindo várias coisinhas dentro da relação. Não, para não constituirmos uma relação careta. Uhum, Para a gente entender dois artistas jovens, isso não quer dizer que a gente está abrindo a relação, também não é isso, mas é deixar ela mais leve até para os dois. ok. E a gente começou a conversar sobre isso tem 2 dias. Olha, E é isso mesmo. E eu sei que depende de mim. A insegurança toda é minha. Eu sei. é o lado escorpiniano seu aí, controlador. Sei como Ah, com é. certeza. Acho que eu tenho que estar a par de tudo. Não é controle, é organização. Aham, Eu aham, tenho que saber como é que o mapa se move. aham. Eu vou, ó, tá andando O- ali, Ok, para cá, fui para cá, desci um ah, pouquinho. ok, Eu preciso saber. tudo bem. Tudo no seu tempo, no seu ritmo. Claro, Olha, claro. no profissional, essa é a carta da torre, que é uma carta que pede cuidado com determinados, assim para se ouvir melhor, determinados, exige cuidado, porque podem vir decepções pelo caminho. Pode, Oi? é, é a carta que pede cuidado, porque pode vir decepções no caminho com relação a status, a imagens, a posições que você acreditava ser de um jeito e vai descobrir que não era nada daquilo. Tipo assim, a máscara cai e aí, de repente, você vai ter que lidar com uma situação do zero, entendeu? Um status quo, uma coisa que aparentava, né, algo que é e que não é. Então, profissionalmente, você vai ter que lidar com algumas situações que venham a se complicar, né? Então, é ter resiliência e não perder a fé de que recomeços são bons, mesmo que sejam após desmoronamentos, né? Bagunçar a casa para poder arrumar de novo. Então, essa carta representa assim, um conselho de se preparar ou para isso, ou ter essa percepção da necessidade de mudanças. É uma carta que fala de mudanças radicais, assim, sabe? De mudança de 180 graus mesmo, porque do jeito que as coisas estão, não permanecerão. Haverá uma reviravolta na história, entende? A vida é muito leve. Eu até desconfio. Tá tudo muito leve para mim. É aquela velha história, né? No trabalho a gente acaba sempre descobrindo uma hora ou outra que achava que contava com uma pessoa e daqui a pouco não contava coisa nenhuma, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Acontece. É, saúde física maravilhosa, carta da força, né? O domínio aí do corpo e o equilíbrio entre corpo e alma, e a intuição e o físico, os impulsos e ao mesmo tempo o equilíbrio. O conselho é esse: mantenha essa balança equilibrada, a sutileza para lidar com o seu lado mais bruto, mais agressivo, mais impulsivo, mais selvagem, né? É, no mental, sai a carta do diabo, que é a tentação. É uma carta que fala de muito tesão pela vida, de muita ambição para conquistar, para conseguir. Ela fala no positivo dos prazeres, os pequenos prazeres da vida, que dão colorido à vida, que sem eles você também não tem graça. Então, são o que é essa liberdade e esses prazeres permitidos que compõem a vida e o próprio tesão e a ambição por ter e alcançar poder, e alcançar prestígio. É aquele tesão saudável, aquela ambição saudável pelas coisas e que trazem uma energia de conquista. O cuidado, quando essa carta sai, é realmente. E aí, no mental.
é não ficar preso, não se deixar ser aprisionado pelos pequenos, pelos prazeres que quando eles viram vícios e lhe prendem e não lhe permitem caminhar, porque você fica aprisionado. Aí a ambição que vira ganância, que virou mesquinhez, os prazeres que lhe tornam prisioneiro de um vício ou de uma paixão, e aí você para naquilo e não caminha, né? Eu sei exatamente do que você está falando. Ótimo, ótimo, basta E é você. uma coisa muito simples. E isso tudo é É, no mental, é tudo eu no sei, campo do eu sei, eu sei, mental, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. entendeu? Eu sei exatamente do que é. E teve uma. Eu vou falar o que que é. É um joguinho, jogo de celular. Eu deixo de E, sair de casa, eu deixo de conversar com pessoas, eu deixo e de. aposta, é com aposta com dinheiro? Não, apostar dinheiro em nada. Ah, Só porque tem uns que R$ 3 botam, na Mega. é que tem uns R$ 3 na Mega Sena. ah, porque tem uns que é Só. com dinheiro, né? E que você vai Sim, sim. botando e aí Não, é uma coisa que eu digo que é muito mais caro que é dinheiro, que é tempo. Eu é, perco né? meu tempo ali no jogo. Tempo é muito caro, gente. Tempo é muito caro. Eu já Eu, tive às vezes, deixo de estudar para ficar, já passo passar o dia jogando no celular, sabe? Eu sei exatamente o que é isso. Ontem eu não é, fiz nada, podia ter feito muita coisa. Passei o dia, ó. Tava sozinho em casa, o namorado foi para a faculdade cedo, eu fiquei jogando. Não só o joguinho, mas tem outras coisas também. mas Eu você pegou a ideia, são esses pequenos, peguei a esses ideia, pequenos. exatamente, porque eu tenho essa coisa, às vezes eu fico vidrado em desenhar, porque eu sei que é fuga. Eu sei que o joguinho também é fuga, entendeu? Hum, Eu sei. Ai, entendi. é que eu preciso ouvir de fora para dentro, né? De dentro para É, fora não é, funciona. o tarô é isso, né? É quando você joga assim de fora para dentro, o que já está dentro, né? É, o Exatamente. tarô Exatamente. eu adoro jogar para você por isso. Que aí a gente fecha, aí foi igual o jogo dos búzios, fecha com o dono do Ori. Aí a espiritual sai a carta da justiça, sai Xangô. Meu Tá aí, pai, maravilhoso. tadinho, eu me arrepiei aqui todinha. Fiquei com a balança na mão, a justiça, dizendo assim, Deixa eu olha, dizer que eu estou implicando com o meu candomblé, de mas não com o novo, orixá. de novo. De novo, vai, eu vivo. Meu pai de santo, imagina, gay, homofóbico, bolsonarista, eu não aguento. Ai, meu Deus do Eu não céu. aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Não tenho mais idade, vou fazer, tô perto de 50. Não tenho mais idade, gente, para Tá difícil, tá para puxado, tá viu? fingindo conveniência. Eu não preciso, não preciso. Minha relação é com o orixá, não é com a pessoa. É. Xangô tá dentro de mim, dirige minha vida. Eu digo isso sempre. E meu problema com meu pai é pior, sabe por quê? Ele me adora. E eu adoro ele. Eu não gosto do modus operandi dele. Sei como é. É, acho que Porra. é o mal, gente. O meu é do mesmo naipe, assim. Não é Ah, bolsonarista, mas é a mesma coisa. Amo de paixão, mas modus operandi. Ai, meu Deus, eu tenho que respirar várias vezes. eu também, porque eu não vou fingir conveniência. Mas eu não vou desagradar ele, eu não vou ser uma pessoa desagradável ali, querendo, depois de velho, ensinar uma pessoa muito mais velha do Mas, que velho, eu. é isso, né? O velho já tem Não vou. 80 e tanto. Eu falei assim, ai, meu Deus, não posso estar assim, né, velho? Assim, até apertando na mente dele. Deixa quieto, deixa É pra isso lá. mesmo, Quinha. É isso mesmo. Mas deixa ele lá, que a vida dele tá ganha. Pois é, no espiritual, Xangô está aqui, forte, reinando, né, protegendo e colocando muita assertividade na sua caminhada para enfrentar os obstáculos e apontando a vitória no final, né? É uma carta que é interessante que ela fecha com a primeira, né, como foi o carro do triunfo, foi a primeira, né, o caminho para a vitória, e termina com a justiça falando do caminho para a vitória no final. Mantendo isso, assim, pé no chão, assertividade, direcionamento, razão, que o caminho é esse mesmo, tá tudo bem. Só a única carta que pede cuidado, conselho, é essa no trabalho. Como é? A única carta que pediu mais cuidado, aconselhou mais cautela,
não é nem cautela, assim, é como se fosse, você não vai ter muito o que fazer, né? É estar preparado para, se vier algumas previstas. Então, é, se cerque de todas as, principalmente com essa carta, se cerque de todos os cuidados, de papelada, documento que tem de entrar, nos prazos, se cerque de todas as coisas que tem que ser feita, como tem que ser feita. Se prepara emocionalmente também, que se tiver alguma decepção, saber que faz parte e segue, entendeu? Porque tudo que acontecer, acontece para que você se renove, para que melhore, para pensar sempre nisso, entendeu? Não, minha vida, né, B? Queria muito que fosse tudo fácil, que caísse tudo no meu colo. Não, é um garimpo, minha filha. É um Um garimpo é essa eu nunca tinha ouvido. Um garimpo. garimpo, adorei. Minha vida é um Um garimpo. garimpo, Não adorei. reclamo, não, Não, maravilhosa. acha tesouros, mas Porque, tem que é, trabalhar. porra. Não, e assim, tudo dá certo, de repente tudo se fecha, aí eu vou ali de novo, porque eu sou carne de pescoço chato, eu não desisto até conseguir. É. E eu nem sabia que eu era tão persistente, eu achava que eu era menos, que eu era fraco, que eu desistia das coisas, e percebi que não, sou não. Tem. E que eu, na verdade, eu nunca desisti de nada. Bizarro. Às vezes as pessoas desistem de mim no meio do caminho, mas aí eu já sei, eu não sou fácil. Eu não sou fácil. E para finalizar é isso, eu vou ali, passo por cima. Passo por cima, não, passar por cima é uma metáfora ruim. Porque, na verdade, quando a gente diz passa por cima, parece que a gente até prejudica outra pessoa. Mas não, não faço isso, não. Não faço isso porque eu tenho consciência disso. E eu acho que quando a gente tem consciência, é pior, né? Eu acho que o karma aumenta, o retorno aumenta quando a gente tem consciência. Quando a gente age é, sem malícia, você sabe que você está ali, que você Sim, precisa seguir, sim. você vai, né? Exato. É isso que eu faço às vezes. Eu vou. Não. Eu não É, fico esperando acontecer. Eu vou a quem tem que ir. Mas é, é assim, ó. Tudo deu certo. É engraçado. Eu tô pensando aqui o Esbe e Tio Cia, né? Meus grandes dois vínculos. Tio Cia eu tô mega afastado. Fui lá visitar ontem, dar beijinho e tchau. Porque é aquela coisa da família e é uma coisa que eu não quero mais. uhum, Porque já se criaram hábitos ali, né? Hábitos que não dá para tirar. Né? Cláudia Dória, Doutor Salomão, são pessoas muito legais que eu amo, mas também são pessoas muito difíceis também, dentro de casa. Assim. Eu e Cláudia, não. Mas eu, Cláudia e Tuicia é outra relação, né? Mais dificilzinha. Eu fico pensando. E na UESB, eu consegui fazer tudo de um jeito que eles só precisem de mim daqui a 4 anos, literalmente. Até professor substituto apareceu, e depois professor, esse concurso que teve agora do governo, sim, entrou professor novo, contratado. Então, eu acho que eles não vão precisar de mim para nada. E tá é tranquilo. as coisas que eu fico mexendo por fora. Eu fico me imaginando assim, as coisas que eu fico mexendo por fora, para É, poder alicerçar esse lado, para poder construir uma base maior para esse meu lado profissional, né? Eu fico imaginando que é com ele que eu tenho que tomar cuidado. pronto, pode ser, pode ser. Você quer fazer alguma outra pergunta para aprofundar alguma questão? Ou é isso aqui, as coisas Eu fico eu querendo vou- saber um pouquinho mais exatamente desse item que mandou eu ter um pouco mais de cuidado, olhar um pouco do mais. trabalho, né? É, exatamente, é muito Você quer, importante para mim. você quer confirmar se é isso aí, essa área aí que você está pensando, essas questões aí que você está pensando? Não sei se confirmar primeiro. O que é que você quer? Bem, imaginou ver. Eu quero entender um pouco mais sobre esse problema que surgirá, para eu entender assim de onde ele vem, porque ele já existe. Se ele está aparecendo aí, eu acho que ele já existe, Uhum, enquanto semente, enquanto ideia, entendeu? E às vezes quando a gente dá uma volta e chega antes, a gente resolve melhor a coisa. Quando a gente vê de longe, né? Tenho feito muito isso, olhando as situações de longe.
me vendo nessa situação, depois como resolver, a quem buscar, o que buscar, que vela acender. Eu vou tirar, então, assim, a questão, qual é a questão, qual é o problema, o que é que está atravessando e o conselho. Não vou nem contar o conselho. Vem a carta da força, que fala de ser uma questão que tem a ver com talvez muita força de vontade, com muita vontade de fazer, com muita vontade de que a coisa aconteça, e aquela momento, aquela coisa meio trator que você falou, acho que tem a ver com alguma coisa desses tratoramentos que você faz, que a questão é esse excesso, talvez, de ímpeto, de querer fazer. Aí atravessa. Essa é a carta da Imperatriz. Atravessa, o que está atravessando é a sensibilidade, a criatividade, o lado mais amoroso, que talvez aqui se sinta nessa história do tratoramento. É, ou o que atravessa seja justamente uma, uma passividade que talvez se sinta atravessada por esse tratoramento, sabe? Alguém ou alguma situação que precisa de mais calma, de Mais mais suave, né? amorosidade, de mais suavidade. E aí essa força vem e atropela e passa por cima, entende? E aí o conselho, saíram cartas femininas. Pense nas mulheres aí que talvez você esteja atropelando, saiu só a carta feminina. Sai a carta da papisa, da sacerdotisa, que fala, o conselho é justamente, vá mais devagar, seja mais intuitivo do que reativo. Use mais da sua intuição, da sua sensibilidade, observe mais e vá com calma. E não queira fazer tanto. Entendi. Vá pisando devagar, observando os movimentos, observando as pessoas. E eu diria, observando as mulheres ao seu redor nessa história do trabalho, que só foram mulheres, só mulheres, entendeu? Observe as mulheres. E vá com Só tem calma. mulher, só tem mulher. Só tem mulher. Na UFBA, a escola de dança, eu acho que tem 3 professores homens, 4. E eu acho que não tenho nenhum nesse semestre. Não tenho nenhum professor homem nesse semestre. E lá no colegiado, também de teatro e de dança, uma maioria é mulher. Observe E mulher, deixa eu essa, te dizer, viu? essa energia do Mulher, feminino. realmente, às vezes eu tenho implicância. Quando a ideia é muito feminista e rola uma vitimização por trás disso. Sim, Porque uma coisa às vezes se disfarça muito da outra, né? sim, sim. O feminismo e a Vitimização. vitimização. A É, vitimização. quando deixa eu ligar aqui que você não vai desligar. Tem esse lance, tem muita coisa, são os dois extremos piscianos. Ou a pessoa cai na vitimização, ou cai no Salvador, no Marte. Então, o certo é É, não cair nem em um extremo, nem em outro. É o acolhimento só, né? Toda situação ela precisa de entendi. acolhimento. Mas, nesse caso, sem dúvida, é para você ter cuidado com as energias do feminino, quem tem essa energia do feminino, de, de ter esse lado mais calmo, mais tranquilo, mais amoroso, que pode se sentir incomodado com sua atuação mais impetuosa, mais forte, mais impulsiva. E, e aí, no final, aquela velha história, pode ser uma pessoa de poder, a imperatriz é uma pessoa de poder, é uma mulher que faz, é uma mulher de ação, que pode se sentir incomodada, e aí é aquela história, né? Querer cortar cabeças, querer disputar, nada, ou você ter ela, inclusive, num lugar de, de até admiração, e de repente vir aquela torre, ela se desabar para você, porque de repente, ela vai vir com uma ação que vai mostrar para você que ela não é tão amorzinho assim, ela
estava muito chateada com você e puxa seu tapete e diz assim, não, ele não pode fazer isso aqui assim, entendeu? E aí, aí a carta, por isso que vem a carta do conselho com a sacerdotisa, assim, observe mais, vá com cautela para ver quais ações suas podem incomodar, quem está sendo incomodada, para que você não gere uma situação de ela chegar amanhã e puxar do tapete, porque está incomodada com sua super hiperatividade, sua ação, seu lado mais, às vezes, justamente mais trator, né? Mais arrogante, ou mais, sabe, que é lido dessa maneira. Então, acho que assim, essa tiragem aqui deixou isso. Essa imperatriz, eu tenho uma desconfiança de que é uma mulher de Iemanjá. Pode ser, porque justamente é uma carta de uma mulher grávida, é uma carta de uma mãe, é uma carta que é dessa mulher que é uma mulher que tem poder, que faz, que constrói, mas que passa também muita amorosidade, muito acolhimento. Gente, É, eu tô desconfiada agora. Minha orientadora, ué. Ela é a hum, toda poderosa. vamos tirar uma carta para E confirmar. eu não vejo meios da gente se estressar, sabia? Eu não vejo aonde, mas sempre tem uma possibilidade. Ah, São desses lugares que a gente nunca espera. espera que venha. Ai, foi igual a É, minha, foi igual a minha. Assim. Você quer confirmar? eu quero. É a Lua. São, sim, questões. A Lua, na verdade, é uma carta que nega, né? É uma carta que nega, mas é uma carta que fala de questões inconscientes, sim. De questões. Existem que, para mim, ela reafirma aqui. É uma carta que fala de que existem questões inconscientes, questões ocultas que podem vir se revelar justamente e se revelar como uma decepção, como uma vergonha, como algo assim. É como se... É um processo, sabe o que você tem que ter cuidado? De espelhamento. Talvez ela veja em você coisas que ela gostaria, talvez, de ter feito. Veja em você uma força que talvez ela não tenha. Ela veja em você... E aí aquela história, sabe? Você vê no outro as qualidades que você tem, você não reconhece. Aí acha que só o outro que tem, mas que a própria pessoa tem também, mas não reconhece. Os defeitos, vê os defeitos do outro e não vê que em si também tem aqueles mesmos defeitos. É um processo Hum, difícil. É de eu agora fiquei com admiração. uma dúvida, porque você falando, me veio a imagem de outra pessoa agora na minha cabeça, que é minha ex-orientadora de mestrado. E ela tá no meio da história. Não, ela abriu mão de mim, não para não me orientar, e foi ótimo, eu não queria ela. Eu pedi muito a Deus para não ser ela, e fui para outra, essa outra nova, Daniela. Daniela é professora nova da UFBA, e professor novo tem outro gás, né? É. Ludmilla tá há 30, 20 anos lá, na UFBA, em dança, produz bastante, mas eu não colei nela esse ano. Eu tô colado com minha orientadora. Eu acho que também pode gerar um ciúme, um atrito, uma coisa assim. E eu ainda tô no grupo de pesquisa dela, da ex, e eu fico recebendo as mensagens, eles ficam marcando reunião. Esses dias, Ludmilla virou, a ex, né, virou para mim e fez bem assim: ah, soube que você fala bem de mim por aí, não sei o que. Você disse, claro, a gente teve uma relação maravilhosa. Mas, assim, eu entendi que ela quis me dizer que ela sabe que eu falei dela. Eu entendi, porque eu capto também o que tem por trás de tudo e qualquer coisa que qualquer pessoa me diz. Eu vou atrás disso. Hum. Qual o sentido da pessoa me dizer isso? É que ela tá sabendo que eu falei que ela foi ótima comigo. Mas para ela não ser ótima com a pessoa, é daqui para ali, eu já vi várias vezes. Essa Ludmilla. Deixa eu ver, E não Ludmilla. Daniela. A Daniela é muito bem resolvida. Por isso que eu fiquei estranhando assim, sabe? Ela vai chegar na pessoa, a Daniela vai chegar na pessoa e vai dizer: Ô amorzinho, não, isso aqui não. E Ludmilla é de Ansan. Ali, Ludmilla sai justamente, sai a carta da temperança. É menos provável, pode acontecer. Então, tá, é só para ficar de olho aberto lá. São É, outras mulheres, é o e universo feminino mesmo. nessas mulheres de poder, fica de olho nessas mulheres aí. Pode E eu ser. vi elas. Ai!
lembrei, semana passada, retrasada, inaugurou-se um prédio gigante da escola de dança, parece uma universidade americana agora, a UFBA. São mais de 20 salas, todas reformadas, não sei o que, não. Teve essa inauguração. É, E aí, a parte térrea, né, que agora tem 3 andares, elevador, imagina um negócio que era um tosco na UFBA, agora é um gigante. Eu sei que teve uma manifestação lá que os alunos pintaram, mancharam a escola toda de vermelho, em protesto e não sei o quê. E eu cheguei na hora da briga, em que a diretora da escola estava brigando com um aluno e foi juntando gente, isso virou uma coisa gigante. Tá uma briga gigante na escola de dança da UFBA, que envolveu reitoria por conta disso, por conta do que foi dito nessa briga. E eu cheguei no início da briga. Eu ia ter orientação. Aí cheguei cedo, de repente tô vendo ali uma gritaria, uma coisa feia de ver, sabe? O diretor da escola, uma mulher rica, branca, agredindo verbalmente um aluno negro que estava passando, porque ela achou que fosse ele, porque ele sempre dá problema. Eu vi tudo e eu não vou me envolver. Eu disse várias vezes assim, que ali precisava de muita escuta de um lado e do outro, assim, as pessoas me perguntaram, né? Você viu o quê? E aí eu disse assim, eu senti a vontade de abraçar ele, né? Porque ela é uma mulher rica que vai voltar para casa dela na Praia da Paciência, um apartamento de um andar inteiro. O menino não. Eu fiquei bem do lado do menino. Para todo mundo que me perguntou. Porque, imagina, a diretora da escola, ela vai ouvir grito de vez em quando, ela vai ver tensões, ela tá nesse lugar, vai acontecer isso invariavelmente, né? Agora, um aluno de 20 e poucos anos ali. É um menino. Exatamente. Já sei. São situações, né, que podem Pode construir, ser. Que podem acabar podem, colocando também em situações delicadas, então tem que ter cuidado. exatamente, podem construir discursos. Olha, Beto disse isso, e isso, viu assim. Eu vou ficar, é sempre, Sempre vai ficar atento. Às vezes pode ser uma coisa bem pequena, simples, como pode ser um enredo maior, mas pode ser uma coisa simples, realmente. exatamente. E eu estou esmiuçando essa conversa nesse lugar, porque é um lugar que eu sempre cuido muito, meu lugar profissional, meu lugar de trabalho, meu lugar, sabe? É um lugar que eu sempre cuido muito. Eu sempre tenho muitos cuidados, sempre sou muito atencioso. Nunca. É um lugar muito político para mim, de construir Sim, relações, exato. sabe? É essa postura que é a postura que é aconselhada para você. A sacerdotisa é uma mulher de muita sabedoria, ou seja, use sua sabedoria, use a sutileza, seu jogo de cintura, sua intuição sobre as situações e vá com cautela e passividade. Não tome atitudes, não tome posições, seja mais observador do que esse trator para você conseguir passar com uma água. Ó. Isso, eu sei ser. É sobre Nem isso. se preocupe. É sobre isso, né? Independente do que acontecer, vai ser suave. Isso. Isso. Se tendo preparado, você já. Exatamente. Então, Eu pode fechar imagino. essa tiragem. Pode sim, pode sim. Nós Que, temos. e eu A acabei. gravação está querendo acabar com 2 minutos e 40 e 10. Ele vai contando o tempinho ali. Ah, eu Agora, tô vendo. agora tem isso, né? Gente, só pode de meia hora, é? 40 minutos agora. Ah, Maria. Logo 40 minutos para uma pessoa como eu que fala tanto. Meu Deus, é muito pouco. Ai, mas eu tenho reunião. Eu até olhar aqui. Eu também tenho reunião 10 horas, que é. Deixa eu ver se Não, você vê tranquilo, minhas coisas. tranquilo. É, Tem mais alguma questão? Ainda dá tempo, mais uma. então, eu estou Rápido. querendo fazer um projeto e chamar pessoas aleatórias. Assim, pessoas que nunca trabalharam com videoarte. Eu quero chamar um monte de gente para trabalhar comigo, fazer uma equipe. Mas não é uma equipe na doida, na louca, né? Eu já sei a função de todo mundo, só que difícil, né? Difícil a gente começar um projeto do zero. Mas eu vou começar. O trator, né?
Vou plantar minha semente, vou fazendo. É sobre mim, é sobre eu aqui em casa e eu vou indo. Sobre esse projeto que eu estou a fim de fazer, como é que ele. Última perguntinha, assim. Como é que ele tá? Você vê caminhos para ele? Bom. É um projeto de audiovisual, um filme. Nossa, é um projeto que tem realmente muito de estrela, de muita esperança, de realização. É uma coisa muito bonita, muito criativa mesmo. Sim, sim, sim. Tem que falar É, de cultura. nossa, o conselho, assim, vai em frente, sucesso, muita alegria, muitos contatos, muitas as pessoas vão estar contribuindo. Sua carta linda. Mas o resultado sai a carta da torre novamente. A história das decepções. Haverão decepções, o resultado é que você pode ter frustrações, decepções, por mais que tudo esteja assim favorável, mas já vai ter